Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite. Hoje o nosso convidado é Luiz Virgílio da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Velas, cidade que fica na Ilha de São Jorge. Foi da Ilha de São Jorge que vieram os açorianos, 24% dos açorianos que escolheram Florianópolis para viver. Que prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Márcia. É um gosto estar entre vós. De facto, é um fascínio estar em Florianópolis pela primeira vez e vivenciar e estar com esta proximidade deste povo que aqui está há centenas de anos, que fez recentemente, em outubro, 275 anos da caminhada dos Açores para Florianópolis, para o Brasil, à procura de uma vida melhor, era essa a função, e passado todos estes anos, ainda ver a forma como tem a cultura intrínseca neste povo daquilo que é o ser açoriano. De facto, é um fascínio. Já tinha estado no Brasil, nunca em Florianópolis, e de facto é fascinante aqui estar. Só está se sentindo em casa, então? Completamente em casa, completamente em casa. Os catarinenses têm muito a mesma forma do açoriano, do bem receber, do estar sempre com um sorriso nos lábios, com simpatia, com cordialidade. De facto, sinto-me completamente em casa, ao ponto de, já hoje, e em conversação com descendentes açorianos, já estar a dizer que as minhas próximas férias vão ser em Florianópolis. É fantástico, é de facto muito emocionante e muito fascinante aqui estar. Aliás, esse é um desafio, né? Falar para os açorianos, contar para os açorianos que eles podem aproveitar as nossas belezas, incrementando o turismo, né? Eles vindo para cá e a gente indo para lá. Esse é um dos desafios? E sem dúvida, no âmbito desta deslocação a Florianópolis, por via daquele que tem sido o trabalho e que desde já gostava de salientar da ND e o workshop que promoveu e no qual eu vim participar, e foi o motivo da minha deslocação, representando os Açores, no caso em apreço, os municípios dos Açores, por via da Associação de Municípios dos Açores, que representam os 19 municípios, as 9 ilhas dos Açores, e em que, de facto, o tema desse workshop, destes eventos que têm estado a acontecer promovidos pelo Grupo ND, vão com toda a certeza, e estamos muito motivados para isso, e quando digo estão os catarinenses, mas também está os açorianos e os Açores e o Governo dos Açores e a Associação de Municípios dos Açores em promover esta deslocação de açorianos a Santa Catarina e os catarinenses aos Açores. Ou seja, não faz sentido ouvir-se coisas como ouvi hoje. Eu hoje ouvi um senhor com as lágrimas por trás dos olhos, que é, pensei assim que se chama um rendeiro, que faz renda de bilros, que era muito tradicional nossa, que foi os açorianos que trouxeram, que hoje quase já perdemos essa tradição dos Açores, e ele me dizer com as lágrimas por trás dos olhos que o sonho da sua vida é visitar os Açores. E ele já viveu até no Canadá, regressou à sua ilha natal, a Florianópolis, a Santa Catarina, mas que o seu sonho é conhecer a terra dos seus antepassados. Isso toca-nos fundo. Isso é bem a marca da vivência que este povo tem sobre os Açores. Não é fácil, e eu desloquei-me direto dos Estados Unidos para aqui, porque fui visitar as comunidades imigrantes no âmbito de uma germinação que temos, e neste caso em concreto, enquanto Presidente da Câmara Municipal do município de Velas, da Ilha de São Jorge, e de facto não é fácil nós vermos um povo tão unido à volta daquilo que é os seus antepassados, por via daquilo que é a arquitetura, que é ímpar. Nós olhamos aqui para a vossa arquitetura antiga e ela é a arquitetura genuína antiga dos Açores. Se reconhecem logo. Logo. Tivemos a oportunidade ontem de ir a alguns restaurantes, ao almoço e ao jantar, mas sobretudo ao jantar, é a arquitetura totalmente açoriana. É tão bonito, passados quase 300 anos, ver como preservam isso. Mas quando nós vamos ver, o termo manazinho, que é tão nosso, que nós já perdemos um bocadinho. Aqui mantém-se. Quando nós vamos ver a gastronomia, inúmeros aspectos da gastronomia aqui são vivenciados por aquilo que era a gastronomia dos Açores, que ainda é as festas do Espírito Santo, a fé, a devoção.
que está tão intrínseca neste povo catarinense. E, de facto, passados quase 300 anos, com esta distância e, sobretudo, com uma diferença de povos, como, por exemplo, no Canadá ou nos Estados Unidos, que é uma imigração muito mais recente, não é? Com menos de um século, com algumas dezenas de anos, 5, 6, 7 dezenas de anos, a verdade é que aqui vive-se tanto Açores, com quase 300 anos, como nas comunidades que partiram há 50 ou 60 anos. Ou se calhar de uma forma ainda mais genuína, mais intrínseca. E isso, de facto, enaltece qualquer açoriano. É um fascínio para nós. Não tenho nenhuma dúvida que esta será uma ponte para aproximarmos estes povos e para realizar o sonho do Senhor das Rendas de Bilres, mas de tantos outros que gostavam de ver a terra dos seus antepassados, mas que também nós, seria interessante, e eu não tenho dúvida, que promovendo isso, vai haver muitos açorianos a querer vir fazer férias a Florianópolis, porque há muitos açorianos a fazer férias no Brasil, no Rio de Janeiro, em Salvador da Bahia. Eu próprio já fiz em Salvador da Bahia. E nunca tinha vindo aqui? Não, e hoje penitencio-me por isso. Que erro que eu cometi não fazer essas férias que fiz há 15 anos atrás no Brasil, aqui. Porque, de facto, nós sentimos-nos em casa, como disse. Isto é tão nosso. É um fascínio o brilho dos olhos das pessoas quando falam nos Açores, uma terra que não conhecem, que era dos seus teta-avós, dos seus trisavós, dos seus bisavós. E, portanto, isso de facto tem aqui um grande mercado também no sector turístico, entre Florianópolis, entre Santa Catarina e a região autónoma dos Açores. Eu fiquei bastante curiosa quando fui estudar um pouco da sua cidade, né? Fui estudar um pouco de Velas, um pouco da Ilha de São Jorge, para esse nosso bate-papo. E eu fiquei curiosa com o tamanho, com a população. Só para o telespectador que está em casa ter mais ou menos uma noção, Velas é uma das cidades, um dos municípios da Ilha de São Jorge. Tem 5.800 habitantes, é mais ou menos o que a gente tem aqui em Santo Antônio de Lisboa, que é um bairro nosso aqui de Florianópolis. Então, me chamou a atenção essa coisa do espaço pequeno, do espaço turístico, do espaço de gastronomia muito caseiro, a queijadinha, o biscoito de nata. Estou errada no meu estudo ou estudei direitinho? Sim, de facto, aproxima-se disso. As velas, desde logo, chama-se velas. Por quê? Também é isso que eu queria lhe perguntar. Chama-se velas e o brasão do nosso município, o nosso símbolo, o nosso brasão, é uma caravela portuguesa, uma caravela dos descobrimentos portugueses. Isto porque os Açores estão no centro do mundo, estão no centro do Oceano Atlântico. Então, à altura dos descobrimentos portugueses, as caravelas que passavam pelos Açores aportavam o Porto das Velas, a Ilha de São Jorge, para se abastecer de carne e de queijo. Ou seja, nós promovemos, enquanto destino turístico, por Velas capital do queijo. Só para ter uma noção, os Açores produzem sensivelmente 30% da produção total de laticínios de Portugal inteiro, mas produzem 60% do queijo que se produz em Portugal. Então, a maioria desse queijo é produzido na Ilha de São Jorge. É uma quantidade muitíssimo considerável. E por isso nós nos promovemos por Velas capital do queijo. Ora, velas das caravelas que aportavam, como digo, São Jorge, para se abastecer de carne e de queijo, e em troca disso deixavam as especiarias que traziam das Índias. As canelas, as pimentas. Então, as pessoas, o povo que tinha pouco mantimento, inventou um doce. Um doce que não é normal de ser feito com pimentas nem com canelas. É normal de ser feito com açúcar, os doces. Então, o nosso doce típico chama-se espécie. Espécie que deriva de especiarias. E especiarias que derivam dessas caravelas portuguesas. E, portanto, o nosso brasão é uma caravela portuguesa no seu centro e o nosso doce mais tradicional é a espécie feito com especiarias que vinham nessas embarcações ao tempo dos descobrimentos. Como é o nome? Especiaria de São Jorge? Chama-se especiarias, nós chamamos as especiarias as pimentas. A pimenta branca, a pimenta preta, então, a canela. Então, o doce chama-se espécie. Espécie de São Jorge. Espécie de São Jorge, porque é feita à base de especiarias. Perfeito. Como digo, especiarias essas que eram deixadas pelas caravelas portugueses ao tempo dos descobrimentos. E se me permite, Márcia, dizer-lhe que nós temos um arquivo histórico, talvez dos mais ricos de Portugal, e dos Açores sem dúvida, que tem documentos com mais de 500 anos. Ou seja, que registra
as caravelas portuguesas a passar por São Jorge, escritas em português arcaico, em livros ainda em pele de animal, e em que, efetivamente, conta a história deste povoamento com mais de 500 anos. De facto, é uma riqueza em termos históricos e que conta tudo isto que lhe acabei de transmitir. Quando eu fui procurar a origem do nome, veio também a possibilidade de que Velas poderia vir de vigília, vigília de orações pelos problemas vulcânicos. Nada a ver essa explicação. Rigorosamente nada. Tudo a ver com a questão das velas, dos barcos, de toda essa história que o senhor conta agora para a gente. Sem dúvida nenhuma. A Mas história das abalos velas genuína é essa. Mas e os abalos sísmicos, os abalos que vocês tiveram, inclusive em março, quando a gente lançou o nosso grande projeto? O presidente dos Açores não pôde estar aqui com a gente porque vocês passavam por um momento muito preocupante. Como administrar isso entre todas aquelas belezas que vocês têm, belezas naturais, as lagoas, e esses abalos, esses riscos de desastres naturais? Como é que vocês lidam com isso? Olha, de facto foi uma situação ímpar. Eu estava em Lisboa quando começa a crise sísmica. Eu estava em Lisboa precisamente na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde Florianópolis também está presente e Santa Catarina com um stand no Brasil, e em que, quando nós estamos a promover o destino Açores, e o destino São Jorge e Velas em concreto, mas sobretudo o destino Açores, por via da própria Associação de Municípios que hoje aqui represento, recebo uma chamada da Proteção Civil que estávamos com essa situação de uma crise sísmica. Ou que imediatamente apanhei um avião para a Ilha de São Jorge e que referenciou e bem a Márcia, e tenho que enaltecer isso, o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores preparava-se para caminhar para o Brasil e, sobretudo, também para Santa Catarina, para estar aqui com a nossa comunidade numa delegação que visitou em março. Cancelou essa visita para estar comigo em São Jorge, para me apoiar, para apoiar os jorgenses, num momento que foi muito difícil, porque foi lidar com uma situação nova, com uma situação que nós nunca tínhamos tido. O último, porque para além dos sismos, havia uma questão de uma erupção vulcânica. E esse era o nosso grande receio e temor e medo. Porque o último foi em 1800 e qualquer coisa, e, portanto, estamos a falar há 200 e tal anos, e em que para nós tudo era novo. Como é que se gera uma situação destas? E, de facto, foi um momento de aprendizagem muito grande, com muitas incertezas, com noites sem dormir, à espera daquilo que poderia acontecer, e em que, efetivamente, queremos acreditar que é uma situação que está ultrapassada. Só para ter noção, foram registados num dia mais de 7.000 sismos em 24 horas. É muito, é uma anormalidade a nível mundial. É assustador. É assustador. Se bem que 99% ou 99,8% desses sismos não eram sentidos pela população. Eram de muito baixa magnitude. Não se sentiam, estavam a ser registados. O sismo maior foi de 3,7 e sem nenhum dano à população e sem nenhum dano material. A verdade é que foram 3 meses muito difíceis. Felizmente, acreditamos que já passou, a situação está muito estável e hoje quem ia a São Jorge, às Velas, à Calheta também, à ilha no seu todo, já sentia total normalidade, a ilha cheia de turistas. O nosso verão é de junho a setembro, ao contrário do vosso, que é inverno nessa altura, e por isso também lá está. Uma grande oportunidade para visitar Florianópolis e Santa Catarina, porque nós gostamos de fazer férias de verão. Ora, quando nós estamos lá no inverno, aqui é verão. E vice-versa. Quando aqui é o vosso inverno, nós lá temos o verão. E, portanto, é também isso uma característica importante para as pessoas procurarem o destino de férias. Porque normalmente as pessoas aproveitam, quando está de inverno na sua localidade, e fazer de férias a um lugar onde está verão, onde está bom tempo. E por isso não tenho nenhuma dúvida que muito em breve nós vamos estar a receber muitos catarinenses nos Açores, mas também muitos açorianos virão certamente a Florianópolis e Santa Catarina. Mas até o inverno de vocês não é tão rigoroso, né? O nosso inverno não é muito rigoroso, por norma. Enfim, varia, não é sempre igual, mas nunca são temperaturas muito baixas, nós não temos temperaturas negativas, a nossa água do mar não é tão quente como a vossa, mas anda em temperaturas de 21, 22, 23 graus de verão, 24 graus, no inverno um bocadinho menos, vai aos 17, aos 13, 15, mas a verdade é que não temos um inverno muito rigoroso, de facto. Mas não. até no inverno vocês têm um bom movimento turístico?
Não, o inverno, ou seja, o turismo vai crescendo também um bocadinho mais no inverno, ou seja, muito mais que aquele que era no passado, mas ainda se acentua muito num período de verão entre junho e setembro. Se bem que a partir de maio já começamos a receber turistas e até outubro já começa a ter um número considerável de turismo, ou seja, a sazonalidade está a diminuir, está a crescer mais turistas, porque de facto, por exemplo, para o mercado nórdico, visitar os Açores as temperaturas são belíssimas, são muito boas. Para eles é e verão para eles sempre. é verão absoluto, não é? E isso já vai acontecendo cada vez mais. Presidente, eu vou chamar um rápido intervalo. Vou rapidinho para o intervalo. Você que está em casa aí nos acompanha, não sai daí não, porque daqui a pouquinho o presidente está falando hoje aqui pela cidade dele, ele é o presidente da Câmara Municipal de Velas, na Ilha de São Jorge, mas ele também está falando pelos outros municípios dos Açores. E eu quero saber o que esses municípios, o que Velas e o que os outros municípios dos Açores podem oferecer. A pessoa que está em casa lá nos acompanhando já está pensando, será que vale a pena eu investir? Será que vale a pena eu pensar em montar um negócio lá? Será que vale a pena eu querer constituir família lá? Principalmente aqueles açorianos ou descendentes açorianos que estão nos escutando. Então, por favor, presidente, um minutinho só. Você, telespectador, não sai daí não, que eu estou indo rapidinho para o intervalo e volto já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui, gente, o presidente da Câmara Municipal da cidade de Velas, a cidade de Velas que fica na Ilha de São Jorge. A Ilha de São Jorge é uma das ilhas dos Açores. Estou conversando com o Luiz Virgílio da Silveira. Presidente, é um prazer ter o senhor aqui. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre tudo que existe lá, a identidade dos Açores com Santa Catarina, com Florianópolis principalmente. E aí foi me dando aquela vontade, aquela curiosidade de saber se quem está aqui nos acompanhando agora, nesse momento em casa, pensar, será que tem algum apoio para eu inventar alguma coisa, para eu criar alguma coisa? Será que se eu quiser constituir uma família lá na Ilha de São Jorge ou em outra ilha dos Açores, já que o senhor hoje aqui representa não só Velas, como todos os municípios dos Açores, o que a gente diz para essas pessoas? Tem apoio? Se alguém está querendo mudar de vida e parar lá na maravilhosa Ilha de São Jorge, pode ir? Será bem-vindo? Olha, sem dúvida que serão bem-vindos, serão muito bem-vindos. Há aqui uma panóplia de oportunidades de negócio, não só do sector do turismo, mas também, e já falámos na primeira parte sobre isso, a verdade é que há muitas oportunidades de negócio nos Açores. Os Açores estão em franco crescimento, sobretudo neste sector de turismo, onde Florianópolis, onde Santa Catarina já tem muita experiência, na restauração, na hotelaria, nas agências de viagens, mas noutros negócios também. E a verdade é que há muitos incentivos. Só para ter noção, há incentivos do Governo dos Açores e de fundos comunitários, de fundos europeus, para quem quer investir nos Açores, que podem ir até 65%, 70% a fundo perdido. Portanto, isso é uma excelente oportunidade de negócio. Por exemplo, dá um exemplo prático. Alguém quiser montar o quê lá, teria que tipo prático. de apoio? Se houver uma família que decide ir para os Açores, que quer fixar lá residência e que quer investir, por exemplo, num restaurante, pode concorrer a apoios governamentais que podem ir com um financiamento até 70% do seu investimento nesse negócio. Ora, isso é, de facto, muito aliciante para chamar pessoas a ir para a nossa região também investir. Ou seja, o apoio que é dado a um açoriano é o mesmo apoio que é dado a qualquer pessoa ou a qualquer família que quer ir investir para os Açores, desde que se legalize lá. É um processo simples de legalização, não é complicado, e que pode investir o seu dinheiro lá, mas que também tem fortes apoios governamentais e europeus para fazer o seu investimento. Mas também, e este é um fator que é importante que se divulgue e que se diga,
é que o Governo dos Açores, muito recentemente, publicou uma portaria, e é uma portaria que permite, e que vai de 15 de outubro a 15 de dezembro, e que permite que qualquer pessoa, mas sobretudo qualquer imigrante, mas não só, até pode ser uma instituição, pode ser até uma empresa, que queira concorrer a apoios do Governo dos Açores para promover aquilo que é os Açores no mundo. A Márcia, se quiser ir ao site e preencher o formulário e apresentar um projeto seu, a nível cultural, por exemplo, uma publicação de um livro, uma peça teatral, a gravação de um CD, seja o que for, que tenha a ver com os Açores, que tenha a ver com aquilo que é a nossa tradição, aquilo que é a nossa cultura, o Governo dos Açores vai apoiar o seu projeto. E, portanto, há aqui uma panóplia... Apoiar integralmente? Nunca apoia integralmente, apoia sempre percentualmente. E esses apoios depois têm a ver com a pontuação que a sua candidatura tem. Entendi. Muitas vezes não se consegue apoiar todos, não se consegue apoiar totalmente, mas consegue-se apoiar aqueles que são os melhores projetos. De maneira que é uma oportunidade também, por exemplo, dos catarinenses poderem concorrer a esse tipo de apoio e ajudar a fazer aquilo que tão bem fazem, que é promover a açorianidade aqui em Florianópolis. Eu acho e que o aqui senhor em Santa está dando Catarina. um presente para quem está em casa nos acompanhando. Já vou pedir para a nossa produção colocar na tela qual é o caminho das pedras, o que tem que fazer, tem que entrar onde? É um site? Onde? Qual é o que tem que fazer para fazer essa inscrição? Se fizerem uma pesquisa simples no Google, Tá. apoios do Governo dos Açores, Tá. ou apoios da Direção Regional das Comunidades dos Açores, vão aos imigrantes ou à cultura açoriana, logo vai aparecer o diploma. E esse diploma depois mostra, é fácil, é um formulário que se preenche, que no fundo é uma explanação daquilo que é o seu projeto, que depois será avaliado pelo Governo dos Açores e que lhe será respondido se foi aprovado ou não foi, qual é a pontuação que o seu projeto mereceu e qual é o apoio que vai ter para esse projeto em termos financeiros, em termos de investimento. Portanto, é simples, basta uma procura no Google Não, e presidente, logo é um encontram. presente que o senhor está dando aqui para o telespectador que está nos acompanhando, já está na tela. Nós vamos daqui a pouco colocar aí na tela, né, Carol, nossa produtora aqui que nos acompanha. Vamos dar mais informações aí para quem está em casa nos acompanhando. Se essa pessoa quiser, não precise morar nos Açores. A gente aqui falou de duas situações. Tem a oportunidade de morar lá, sim, e ter financiamento para montar negócios, para montar restaurantes, o que quiser. E tem também a oportunidade de continuar vivendo aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e desenvolver um projeto bacana na área da arte, da cultura, da literatura, do cinema, do que quiser. Se for de qualidade, vai ter esse recurso, esse apoio do Governo dos Açores. Muito bacana que o senhor está dividindo aqui com o nosso telespectador. Já agora, e penso que essa também pode ser uma boa oportunidade para ter mais informação, certamente por via da Casa dos Açores, aqui em Santa Catarina, sim. o seu presidente, que também é agora o presidente não só da Casa dos como Açores... de todas as comunidades. Em Santa Catarina, mas ele. o presidente de todas as casas dos Açores no mundo pode dar essa informação, pode ajudar certamente a encaminhar as pessoas que quiserem, que tiverem eventualmente alguma dificuldade, mas que tenham interesse em apresentar este tipo de candidatura a estes apoios do Governo dos Açores. É muito interessante como vocês cuidam dos açorianos no mundo todo, né? Existe um controle, um cuidado, uma preocupação, né? Sabe, Márcia, que eu acho que é precisamente o contrário. São os açorianos espalhados pelo mundo que cuidam dos Açores. Não somos nós, os açorianos. No fundo, todos nós somos açorianos. Santa Catarina, nós somos 9 ilhas. E muitas vezes se diz e se considera Santa Catarina como a 10ª ilha. Mas a verdade é que os açorianos são espalhados por todo o mundo. Como disse, acabo de vir dos Estados Unidos, onde há uma comunidade de açorianos já em 3ª, 4ª e 5ª geração, onde se estima que há sensivelmente 1 milhão de açorianos. Ou seja, todos os Açores têm 200 e tal mil residentes. Mas nós, no mundo todo, representamos milhões de pessoas, espalhados pelos 4 cantos do mundo. No Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, mas também pela Europa abaixo. De maneira que eu acho que, como lhe digo, é preciso... Eu acho não, eu diria que tenho a certeza que são estes açorianos, estes descendentes dos açorianos,
que preservam e que trazem no coração aquilo que são os Açores. Eu costumo dizer, quem parte da sua ilha, ou quem parte do seu território, ou quem parte do seu país, da sua terra natal, traz sempre no coração consigo a mesma. Nós, por via da música, e aquilo que é o nosso instrumento mais genuíno dos Açores, que chama-se a viola da terra. A viola da terra tem 2 corações como desenho na viola. E esses 2 corações diz-se que é o coração que fica e o coração que parte. Aquele que parte à procura de uma vida melhor, que é o imigrante, mas o coração dele fica sempre na sua terra natal e não se esquece dela. E isso é que faz com que os açorianos, pelo mundo fora, levam tão longe o nome dos Açores e o nome de Portugal. E isso sente-se aqui. Isso sente-se aqui de uma forma tão genuína, tão intrínseca. Eu ontem partilhava com o colega que esteve cá, para falar sobretudo mais da área económica, sim, conversei com o Mário Fortuna, Mário Fortuna. E ele dizia-lhe, quando chegámos ao hotel, depois de jantar, ao final do dia, íamos a subir no elevador para o quarto, e eu dizia-lhe, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha porque este povo faz muito mais pelos Açores do que nós fazemos. E isso é um facto. E, portanto, é precisamente o inverso, Márcia. São vocês, são os açorianos no mundo que fazem questão e que têm os Açores no seu coração, e aquilo que nos faz alguma admiração é o facto de, por exemplo, e como frisei na primeira parte, mas que não parece que seja demais voltar a dizê-lo, quem para aqui emigrou à procura dessa vida melhor há quase 300 anos. Porque quando nós comparamos com os Estados Unidos, como digo, há 5, 6, 7 dezenas de anos. É muito recente. Mas estes são quase 300 anos. Como é que ainda é possível se manter esta genuidade, esta vontade? Lá está. Como é que um grupo com a dimensão do Grupo ND promove aquilo que está a promover durante este ano de iniciativas a troco de nada, que não seja apenas e só pelo amor que há deste povo aos Açores? Ouvir o tal senhor com as lágrimas nos olhos. O meu sonho de vida é conhecer os Açores, que eu amo, mas que não conheço. Mas porque durante todos estes anos, estas gerações todas, houve sempre o cuidado de passarem de geração em geração esta que é esta cultura, esta que é esta tradição, e que se tornou em amor. Estes descendentes todos. Eu hoje percebi, hoje não falo verdade, ontem percebi, quando estive, porque eu também estive hoje já, mas já foi ontem, eu percebi quando estive com o prefeito de Santa Catarina, de Florianópolis, nosso prefeito Topázio Silveira Neto, aliás, o mesmo sobrenome que o senhor. Topázio Silveira Neto. Então, ele sabe que é descendente de açorianos, Silveira. Ele é descendente da ilha de São Jorge. A ilha de São Jorge é povoada inicialmente por William Vangaragan. William Vangaragan, que é a descendência dos Silveiras. E, portanto, ele é descendente dos Açores e é descendente dos Silveiras da ilha de São Jorge. E que, já agora, fiz-lhe o repto e o convite em que possa estar connosco em São Jorge e nos Açores, em julho próximo, para a altura das nossas festas, para ir ver a terra dos seus antepassados. E, de facto, é tão bom quando se vê o brilhar dos olhos dele, porque, de facto, se vive essa açorianidade, mas depois perceber estes contatos de mais proximidade, de facto, dá esse brilho nos olhos às pessoas. E isso é a tal paixão que se tem pelos Açores. E que, de facto, é muito genuína e que nos enaltece e que nos fascina até. E por isso este sentimento de gratidão. Porque vocês fazem muito mais por nós, enquanto Açores, do que nós fazemos por vós, mas com toda a certeza. Que bonito o senhor está dizendo. Agora, então, fiquei curiosa para lhe fazer uma pergunta. A Lélia Nunes, ela diz que eu sou do Faial, porque meu sobrenome é Dutra. É fato ou é boato isso? Márcia Dutra, eu tenho alguma história com os Açores? Não tenho grande dúvida que sim. Os Dutras são... os apelidos de família normalmente conhecem-se pelas ilhas. E os Dutras são tradicionalmente da ilha de Faial. Portanto, certamente, a Márcia tem descendência dos açorianos provenientes da ilha de Faial. Carol Castro, minha produtora, já está aqui no meu ponto falando. Ela também é dos Açores? Faial, os Castros são da ilha também? de Faial. São, efetivamente. Viu, são. Carol, como a gente está chique? Presidente, uma delícia ouvir o senhor dizer isso, porque todo mundo fica pensando assim, olha, eles estão cuidando dos açorianos
que estão pelo mundo. Eu achei linda essa sua frase, não? São os açorianos que estão pelo mundo, que estão cuidando dos Açores. Sem dúvida. Então, quer dizer que esse nosso programa, esse nosso projeto Viva Açores, Conhecer é Viver, veio realmente num momento muito oportuno. Olha, ele não só veio no momento oportuno, como veio, sobretudo, despertar aquilo que nós temos que fazer e que, se calhar, não temos feito tão bem quanto deveríamos. E, portanto, este aproximar, este projeto é, sobretudo, criar uma ponte entre Santa Catarina e os Açores. Eu não tenho dúvidas que deste projeto da AND vai sair investimentos nos Açores, certamente até aqui alguns também de açorianos, mas, sobretudo, não tenho nenhuma dúvida que a partir deste momento vai haver muito mais catarinenses a conhecer a terra dos seus antepassados, os Açores, mas também vai haver muitos açorianos a querer vir visitar a terra dos seus antepassados e a ver aquilo que eles ajudaram a construir. E, portanto, foi determinante esta iniciativa. Me parece que a partir daqui vão nascer muitas outras. É essa a expectativa. Ainda hoje, de manhã, reunido com o presidente do grupo, com o Dr. Marcelo, trocávamos estas impressões de forma aguerrida e vivida, mas aquilo que no fundo me fascina, aquilo que me surpreende, ou que nos surpreende, é como é que alguém, como o Dr. Marcelo, de um grupo com esta dimensão que tem a AND em termos de comunicação, se apaixona pelos Açores, porque ele visitou os Açores e ele diz que lhe deu esse clique. Nós temos que fazer, porque isto, de facto, é de uma beleza ímpar. Visitar os Açores, primeiro é visitar um sítio totalmente seguro. Posso lhe dizer, com verdade e com genuidade, que saí para os Estados Unidos, depois para o Brasil, a porta da minha casa ficou aberta, não está trancada. A chave do meu carro ficou na ignição. Isto é real, é factual. Portanto, nós vivemos num lugar que é seguro, onde as pessoas podem ir à vontade, as famílias, levar os seus filhos, levar as crianças. É seguro estar nos Açores. Depois, é um destino de natureza, com belezas naturais ímpares, lindíssimas, onde há inúmeros desportos para fazer, onde há inúmeros museus para visitar, onde há muita cultura, onde há muita tradição, onde há uma gastronomia fortíssima. Posso lhe dizer, onde se pode visitar baleias também, onde se pode mergulhar com tubarões, onde se pode fazer rapel, onde se pode fazer canoeing, onde se pode fazer inúmeras atividades radicais. Os Açores foram considerados, muito recentemente, este ano, como o melhor local do mundo para desportos de natureza, para desportos radicais. Mas também é considerado um dos lugares, ou seja, é considerado o melhor lugar da Europa em termos de turismo sustentável, em termos ambientais. E, portanto, visitar os Açores é, de facto, ter aquilo que é a experiência de quando vamos de férias. E nós, quando vamos de férias, pensamos sempre em três coisas. O que é que vamos ver, onde é que vamos dormir e o que é que vamos comer. E, portanto, os Açores, de facto, no seu todo, as novilhas, há uma gastronomia muito forte, diferente de ilha para ilha, não é toda igual. As belezas naturais das novilhas são, efetivamente, diferentes. Há uma coisa que é comum nos açorianos, e isso também se sente aqui, na 10ª ilha, em Santa Catarina. A simpatia, o bem receber e o estar sempre disposto a ajudar o turista, a lhe dar uma informação, a lhe dar uma palavra de agrado, a lhe dar um sorriso. E, portanto, não tenho nenhuma dúvida que visitar os Açores é sempre um fascínio para todos aqueles que lá vão, e é isso que nós sentimos de quem nos visita. E posso lhe dizer, numa região que é pequena como os Açores, nós já tivemos este ano sensivelmente 1 milhão de turistas, 3 milhões de dormidas. Portanto, já é algo num período de sensivelmente 4, 5 meses. De maneira que já é muitíssimo considerável, mas ainda há lugar para muitos mais, com alojamento tradicional de hotelaria, mas também com muito alojamento local, no meio da natureza. Há um slogan dos Açores que diz que que as vacas são felizes nos Açores, porque de facto há muito mais vacas nos Açores que pessoas, há muito mais animais. E diz que as vacas são felizes porque os nossos animais nos Açores são todos em pastoreio, não há estabulação. Ou seja, eles repastam nas verdejantes paisagens dos Açores. Os Açores são, em suma, e dito desta forma, são uma beleza ímpar do azul do mar, que depois contrasta com o negro da rocha basáltica, que separa o verde das pastagens. E, portanto, é de facto lindíssimo. As pessoas recebem muito bem, há muita cultura, há muitos espaços para visitar,
há muitos desportos radicais para fazer, há uma gastronomia ímpar e muito forte e, portanto, eu deixo fortemente este convite que os catarinenses possam visitar a terra dos seus antepassados, porque nós vamos recebê-los com um grande sorriso. Presidente, só falta marcar minha passagem de ida, de volta, não sei quando é que vai ser, porque a de ida eu já quero marcar já, porque eu quero ir para os Açores. Lá esperamos, será um gosto. E já agora, permita-me, e porque me falhou, deixar aqui um reconhecimento e um agradecimento, depois de o ter feito de forma genuína e sincera ao Grupo AND, por via do seu Presidente da Administração, do Dr. Marcelo, também à professora Lénia Pereira Nunes, por aquilo que tem feito para a cultura dos Açores aqui nesta terra e que continua a fazer, sei que está sempre envolvida em outros projetos, deixar essa palavra de reconhecimento e gratidão enquanto também impulsionadora e enquanto colaborante deste projeto da AND, que de facto foi determinante para nos ajudar e que estamos gratos por isso. Nós também somos muito gratos a ela é maravilhosa. Que bom que o senhor pôde fazer esse agradecimento a ela publicamente, porque é um agradecimento que merece mesmo. Presidente, muito obrigada, estou encantada com os Açores, o senhor vende Açores, o senhor é um grande vendedor, eu já fiquei imaginando, o senhor foi falando, eu fui imaginando essas belezas todas, eu quero muito ir lá, se Deus quiser vou visitá-los e faço convite para que volte sempre, agora que nos conheceu também, venha mais, é sempre um prazer recebê-lo aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para o senhor, até uma próxima oportunidade. O gosto foi meu, muito obrigado. É assim que eu vou encerrando a nossa Conexão ND dessa noite, desejando também uma linda noite, ó. Um beijo do coração e até a próxima. Tchau, tchau.